E vamos dar um aplauso àquele que é digno de toda glória. Aplaudam aquele que é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Declare! Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Celebra aí, querido, no seu lugar. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Declare! Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Levante a sua mão e declare. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está Do cante. Chove o reina o seu, se reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. E as palmas. Vamos exaltá-lo com palmas. Batem palmas todos os povos e celebrar a Deus com vozes de júbilo. Levante a sua mão mais alto que você puder. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Aplauda aquele que é digno. Sim, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo.
Deus é digno. Se Ele é digno. Se Ele é digno. Se Ele é digno. Se é digno. Lembra daquele irmãozinho que você acabou de orar por ele aí? Vira para ele de novo. Vira para o irmão que você acabou de orar. Estende as tuas duas mãos assim sobre a cabeça dele, ó. Assim, ó, assim, ó. As tuas duas mãos sobre a cabeça dele, ó. Assim, ó. Assim, ó. E cante conosco. Deus está. Deus está perto de nós. Chove o seu, reina o seu amor. Um sobre o outro, a sua graça. Sua graça. Se chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Ei! Se você quer ter um brado de vitória aí no seu lugar, igreja! Nesse instante, levante bem alto a sua Bíblia. Mais alto que você puder. Dê uma olhadinha para o irmão que tem ao seu lado. Se tiver com a mão no bolso, deixe ele segurar na pontinha da sua Bíblia. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Eu queria chamar o pastor Luciano Subirá, e será ele que vai dividir a palavra do Senhor conosco nesta manhã. Estenda suas mãos aqui para o púlpito. Pai, muito obrigado a Deus pela vida do pastor Luciano. Que nesta noite, ó Deus, tu possas usá-lo com graça, como o Senhor tem usado, com sabedoria, e que sob a tua unção, tua palavra que é viva, continue a nos edificar, nos consolar e nos exortar, e que possa trazer salvação e reconciliações no teu precioso nome. Amém. Aleluia. Graça e paz a todos. Você pode se assentar. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Vocês são um povo animado. Eu ouvi certa ocasião a história de um pregador que estava tão empolgado que ele trocou a pergunta. Em vez de perguntar quem está alegre, diga amém, ele perguntou quem está amém, diga alegre. O povo, aleluiado, como a gente diz lá no sul, na nossa gíria de crente, respondeu, empolgado. Eu ouvi essa brincadeira e não consegui mais me livrar disso. Vira para o irmão ao seu lado, faz assim a melhor cara de crente que você puder e fala para ele: papai vai te pegar de jeito. Declare isso profeticamente, creia. Vira para o outro irmão para não fazer acepção de pessoas. Fala para ele: papai vai te pegar de jeito. Aleluia. Querido, nós temos experimentado dias especiais nessa conferência do Espírito Santo. E eu creio que a cada momento Deus não quer apenas liberar informação. Eu creio que, obviamente, o entendimento da palavra, ele tem um poder especial sobre as nossas vidas, mas eu creio que sempre mais do que o entendimento, Deus quer trazer um toque na nossa vida. E eu realmente quero te encorajar a crer e esperar por esse toque. Eu queria só rapidamente dizer, fiz isso a cada reunião, o
Então, para não fazer distinção entre vocês e os demais, meu nome é Luciano Subirá mesmo. Porque a primeira pergunta que me fazem depois, pastor, esse sobrenome é artístico? Eu digo, não, é profético. E eu sempre mostro o RG, né, para provar isso. Sou pastor na cidade do Paraná, em Curitiba, perdão, no estado do Paraná. E a gente tem servido ao Senhor não só no ministério pastoral, numa igreja local, mas temos procurado servir o corpo de Cristo, principalmente através de um ministério de ensino da palavra. O nome desse ministério é orvalho.com. O orvalho nós tiramos do cântico profético de Moisés, destile minha palavra como orvalho, em Deuteronômio 32:2. E o .com você não vai achar na Bíblia, a gente aumentou só para te remeter ao nosso site, onde a gente tem muito material de ensino gratuito. Né? Vou fazer ênfase no site, porque eu trouxe um pouco de livro para esse fim de semana, e eles acabaram bem depressa. Um pouco de livro, é até errado dizer assim, foram quase 3.500 livros. E não deu para o começo, porque a gente estava vendendo a R$5 em 5 parcelas de 1 no cartão de crédito. Eu peço perdão a gente não ter tido tanta fé, né? Mas para aqueles de vocês que não puderam, a gente tem muito material gratuito lá no orvalho.com. Pastor Márcio, mais uma vez eu quero agradecer a honra, o privilégio de servir vocês. Pregar a palavra de Deus em qualquer lugar é sempre uma bênção, mas servir essa casa que a gente respeita e ama tanto é especial. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 13, nós vamos ler. Esses dias de conferência, nós começamos falando na sexta-noite a respeito de sermos testemunhas de Cristo. E nós demos muita ênfase na importância de que a gente viva o poder de Deus, conte aquilo que estamos vivendo, e tentamos demonstrar, através desses princípios, o como nós precisamos apresentar na nossa vida as evidências da ressurreição de Jesus. Enfatizamos muito a importância de andar no poder, no sobrenatural. Mas ontem à noite, nós enveredamos por uma outra área que diz respeito ao relacionamento com o Espírito Santo. O como precisamos de comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Hoje pela manhã, eu procurei falar a respeito do poder interior. O como o Espírito Santo quer trazer transformação nas nossas vidas. E o que eu quero ministrar agora à noite é uma espécie de continuação desse assunto da manhã e do que a gente vem abordando. E eu tentei, a cada reunião, trazer cada uma dessas palavras com começo, meio e fim, para quem ouviu só aquilo, né, ser ministrado, e ao mesmo tempo para aqueles de vocês que têm estado a cada ministração, para que a gente possa crescer nisso junto. Antes de ler o texto, eu gostaria de dizer que em novembro de 1997, eu ouvi um homem de Deus, um pastor de Singapura, chamado Lawrence Kong. Ele estava ministrando um evento para líderes na cidade de Londrina, no estado do Paraná, e o conceito daquilo que eu quero compartilhar, eu ouvi dele, fui muito impactado. Obviamente, ao longo desse tempo, desses quase 16 anos, em que eu tenho tentado não só praticar, mas temos tentado compartilhar essa chave. Talvez a maneira de apresentar, eu fui dando a minha cara, os versículos, a maneira de conduzir, mas eu creio que é muito importante dar esse crédito. Vamos ler juntos, 2 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 13. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixa ele pegar uma carona contigo. O texto diz assim: e não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Querido, olhando para esse texto, eu vejo o apóstolo Paulo fazendo uma afirmação ousada. Porque ele começa dizendo, nós não somos como Moisés. Se ele estivesse dizendo, não somos como Moisés, para dizer que Moisés era um pouquinho melhor do que a gente, era bem mais fácil aceitar esse tipo de afirmação. Porque Moisés, eu brinquei aqui pela manhã, foi o cara. Ele profetiza a vinda do Messias, dizendo, Deus há de levantar, varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Eu brinco, não é qualquer um que poderia anunciar a vinda do Messias, dizendo, vai ser do meu tipo, do meu nível. Ele foi alguém que teve um relacionamento tão intenso com Deus, que Deus chega ao ponto de dizer, se há profeta no meio de vós, eu, Senhor, me faço conhecer a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Mas Deus diz, com Moisés, meu servo, não é assim. Ele diz, com ele eu falo face a face. Deus está dizendo, ele está num outro nível. Assim como Jesus disse que João Batista era mais do que um profeta, nós podemos, sem sombra de dúvida, reconhecer que Moisés foi mais do que um profeta. Ele foi um homem de Deus tremendo, um ícone não só na sua geração, provavelmente a maioria concorde que é o maior vulto do Velho Testamento, e ele foi um tremendo de um homem de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, e eu gosto dessa honestidade da Bíblia, porque ela apresenta não só as virtudes e acertos dos homens e mulheres de Deus, como também aquelas áreas onde erraram, e nós podemos aprender, inclusive, com seus erros. Aqui o apóstolo Paulo, quando começa dizendo, nós não somos como Moisés, ele está falando de uma atitude errada de Moisés, e Paulo está dizendo, nós nos recusamos a agir do jeito que ele agiu. E ele fala a respeito de algo que eu creio ser uma chave. Nessa manhã falamos sobre a importância de entender o poder interior, a obra que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós, não só através de nós na vida de outros, mas o que ele quer fazer em nós, nos transformando na imagem do Senhor Jesus. Mas para que a obra do Espírito Santo aconteça na minha e na sua vida, nós precisamos aprender a cooperar com ele. O que Deus tem a fazer, querido, não será feito sozinho, mesmo em relação aos dons do Espírito Santo. Paulo escreve a Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 4,14, não seja negligente para com o dom que é em ti. Então ele está dizendo que a operação do dom não depende única e exclusivamente do Espírito Santo, depende de mim, não só buscando esses dons, mas depois fluindo junto com ele. Paulo chega ao ponto de dizer, reaviva o dom que é em você. Se depender só de Deus, obviamente os dons estariam ativados em nós o tempo todo, mas nós precisamos viver uma interação, o que nós chamamos aqui no sábado à noite de um relacionamento com o Espírito Santo. E para que Deus possa operar em nós essa transformação interior, a manifestação do que hoje cedo eu chamei de um poder interior, há uma chave, um segredo. E eu quero que você olhe de novo esse texto comigo. Paulo diz, nós não somos como Moisés, versículo 13, que punha um véu sobre o rosto. Por que ele põe o véu sobre o rosto? Ele diz assim, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação, outra versão diz no fim, daquilo que se desvanecia, do que passava. O que eu aprendi desde criança na escola bíblica dominical é que a razão pela qual Moisés tinha coberto o seu rosto com um véu é porque as pessoas, quando ele desce com aquele rosto brilhando, se assustaram. Então, para poupar esses irmãos que se assustaram, ele cobriu o rosto com um véu. Mas eu quero que você volte comigo lá para Êxodo 34, e nós vamos perceber que não é bem isso o que a palavra de Deus diz a respeito do que aconteceu. Êxodo, capítulo 34, e eu quero que você leia comigo a partir do versículo 29. A Bíblia diz, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então, que tiveram medo quando viram isso, é um fato. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. Depois da reação de medo, ele chama e eles se voltam. Essa expressão tornaram dá a entender que talvez tenham corrido a princípio. E eu não sei como eu e você reagiríamos se visse alguém aparecer com a cara acesa dessa forma.
Mas o texto diz que eles voltaram a ele e diz assim, e Moisés lhes falou. Então aqui Moisés fala ao coração, ministra os líderes. Depois, versículo 32. Depois dos líderes, vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tudo. Então que o versículo 33 diz, tendo Moisés acabado de falar com eles, só depois que falou, pôs um véu sobre o rosto. O texto diz, porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, de novo, em outras vezes, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado, de cara limpa, sem véu. Assim, pois, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu, depois de ter falado a eles, até entrar a falar com Deus. Entre idas e vindas à presença de Deus, onde Moisés dava o que eu gosto de chamar de uma recarga, um refil na glória, ele cobria o seu rosto com um véu. E o texto aqui não diz por que ele fazia isso. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz qual era a razão pela qual Moisés fazia isso. A Bíblia diz que ele não queria que os filhos de Israel vissem que a glória estava sumindo. Nós falamos de manhã que a glória de Moisés, que ele experimenta no seu rosto, era passageira. Ela desvanecia. A Bíblia fala de uma sobreexcelente glória que está à minha e à sua disposição nesse tempo da nova aliança, que é chamado de um ministério do Espírito, que não precisa ser passageira, ainda pode ser progressiva. Deus quer nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor. Mas a de Moisés era passageira. E quando essa glória começava a sumir, havia um desconforto no coração de Moisés. Eu normalmente gosto de falar desse assunto quando estou falando a pastores e líderes, principalmente. Mas o princípio serve para todos nós. Porque depois, querido, de você se mover debaixo da unção e aparecer brilhando, normalmente você não gosta de chegar com a cara mais apagada. E o problema é que Moisés, para que eles não vissem que a glória estava sumindo, ele dissimulou. Ele fingiu. Ele deu um jeito de esconder. Agora, o apóstolo Paulo não só diz, nós não somos como Moisés, mas ele diz no versículo 18, mas todos nós com o rosto desvendado, de cara limpa, sem máscara, sem fingimento, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Para que o poder do Espírito Santo haja no nosso interior, nós precisamos entender a importância de andar em transparência, de viver de forma honesta e sincera. Eu acredito, querido, que ao compreender esse princípio, algo pode ser liberado, desatado na minha e na sua vida. Dissimulação não foi algo que somente Moisés cometeu. Eu acho mais bonito falar de dissimulação do que fingimento. Dissimulação parece que é mais chique, mas é a mesma coisa. Eu creio que esse é o problema da humanidade desde o início. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? A Bíblia diz que eles se esconderam, tentam cobrir o seu rosto com folhas de figueira. Há uma dificuldade enorme no ser humano de admitir suas falhas, seus erros, seus pecados. A gente sempre tem a inclinação a querer dar uma maquiadazinha. A gente sempre tem a inclinação a lidar de forma errada com isso. Eu olho para a vida do rei Davi, e para mim o pior erro ou pecado de Davi não foi o adultério que ele comete com Batseba. É porque depois de ter cometido o pecado, ele faz de tudo, ou tenta fazer de tudo, para que ninguém saiba que ele pecou. E aí as coisas só vão piorando. Batseba manda a notícia e diz, rei, eu estou grávida. Eu imagino Davi pensando, ai. Por quê? Urias está no campo de batalha, vai saber que o filho não é dela. Essa história vai vazar. Então Davi, para encobrir, em vez de admitir o que fez de errado, traz Urias para casa, para que ele pense que o filho é dele. Urias, num código de honra, ou chame-se lá o que é isso, diz de forma alguma, meus amigos estão no campo, longe de casa das suas esposas, eu não vou para dentro de casa. Davi pensa, piorou. Embebeda o homem até bêbado mantém a postura de caráter que ele tinha. E Davi chega a um ponto e diz, só tem um jeito de encobrir, e manda matar Urias. E a situação só vai complicando.
pela dificuldade de admitir um erro e uma falha. Querido, quando nós começamos a andar em Deus, eu creio que não diferente de Adão e Eva, não diferente de Moisés, também não diferente de Davi, eu posso botar até Pedro nessa história. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2, denuncia uma atitude de Pedro que ele chama de dissimulação, de fingimento. E eu fico olhando se esses baita homens de Deus tinham essa propensão a isso. A pergunta é, e nós? Em Gálatas, no capítulo 2, abra comigo lá. O apóstolo Pedro teve uma revelação, você sabe. Em Atos 10 ele tem uma experiência onde Deus quebra alguns dogmas de Pedro e o leva a pregar o evangelho aos gentios. Pessoas com quem ele não se misturava, com quem ele tinha um bloqueio enorme na condição de judeu. A partir dessa experiência, Pedro ficou com a cabecinha um pouquinho mais aberta. E ele acaba visitando a igreja de Antioquia, uma igreja de presença predominante dos gentios. Quando ele chega lá, ele tem liberdade de comunhão com os irmãos, ele está relacionando com todo mundo. Mas Gálatas, no capítulo 2, diz assim no versículo 11, quando, porém, é Paulo falando, Cefas é a expressão em aramaico que significa Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Outra versão diz resistir-lhe na cara, porque se tornara repreensível. Então ele diz, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, não era nem o Tiago, eram os da parte de Tiago, os discípulos, a equipe, o time mais ligado a Tiago. Você sabe que, embora Pedro manifeste inicialmente uma posição de liderança sobre a igreja de Jerusalém, nós vamos percebendo no livro de Atos que Tiago é quem acaba assumindo essa posição depois, seja pelas viagens de Pedro, eu não sei. E Tiago, irmão, era um cara assim, liadura. Eu brinco de vez em quando com alguns, se está com saudade de ser exortado, vai ler a epístola de Tiago. Tiago bate firme. Tiago tinha uma postura, realmente, Pedro se preocupa, porque diz, agora essa turma chegou, vai contar para Tiago essa liberdade, eu vou ter que ficar me explicando, e ele decide pegar um atalho. O texto diz assim, quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se. O texto diz, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, fingiram. A ponto de o próprio Barnabé, essa expressão, o próprio Barnabé, para mim, é quase como aquela expressão romana antiga, até tu, Brutus. É como se Paulo dissesse, eu esperava isso de qualquer um, menos dele. Até a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então ele diz, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, aqui foi briga de cachorro grande, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? E a coisa aperta. Irmãos, a afirmação de Paulo é, quando vi que não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Irmãos, no reino de Deus não existe tom de cinza, ou é preto ou é branco. Sabe, talvez eles pudessem estar justificando isso com uma atitude de sabedoria. Eu creio que há situações que exigem um comportamento diferente. E eu não creio que isso tem que ser só chamado de politicagem. Jesus nos ensinou a ser simples como as pombas e prudente como a serpente. Não tem como você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que tem hora de ser como a pomba, tem hora de ser como a serpente. Eu não quero descartar a ideia de que determinadas circunstâncias exigem uma ação diferente, mas sempre dentro de princípios. Pedro está lá comungando com os irmãos na boa, de repente a turma chega, para não criar problema, ele finge que não conhece essa turma. Paulo não só o acusa de fingimento, mas diz que isso é deixar de andar segundo a verdade do Evangelho. Agora, querido, a inclinação do homem é de viver de aparência. Uma das coisas em que Jesus mais bateu de frente com os fariseus era a hipocrisia deles. Porque muitas vezes nós estamos tentando ostentar alguma coisa que nós não somos de verdade. E se isso aconteceu com todos esses homens de Deus, desse alto nível, desse calibre, a pergunta que eu volto a fazer é, e conosco, e com a gente?
Muitas vezes nós acabamos decidindo usar alguns tipos de máscaras que a gente não acha que são uma coisa assim tão exageradamente mentirosa. Talvez seja só uma maquiadinha. Mas isso é suficiente, querido, para impedir uma obra mais profunda que Deus quer fazer nas nossas vidas. Algo que me chama a atenção nesse apóstolo Paulo que diz: nós não somos como Moisés, é a determinação dele de dizer: não vou permitir na minha vida nenhum tipo de fingimento. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu tenho um pastor amigo muito próximo. A verdade, ele é parte da nossa equipe pastoral lá em Curitiba. E eu creio que foi em 1976, já faz um bom tempo. Alguns de vocês nem tinham nascido. Ele teve uma experiência, pastor Márcio, extraordinária. Ele deita no domingo à noite, depois do culto, chega em casa, arruma a roupa do trabalho no dia seguinte, na guarda da cama, e deita na cama para dormir. E deitado na cama, devia estar fazendo sua oração antes de dormir. De repente, um anjo de Deus entra no quarto. Aparece para ele e diz: fui enviado da parte do Todo-Poderoso para te mostrar algumas coisas. Pegou ele pela mão e levou ele para o que eu brinco e chamo de um tour celestial. Ele passou 7 dias arrebatado. Ele foi no domingo à noite, quando ele voltou era domingo à tarde. Na verdade, se você olhar, a conta deu 7h30, quase para 8. A família não conseguia acordá-lo de jeito nenhum no dia seguinte. Preocupados, chamaram um médico. O médico examinou e falou: os sinais vitais estão bem, vamos esperar. Mas a família toda cristã tinha uma paz assim sobrenatural. Disseram: vamos aguardar. E esperaram por uma semana, até que ele voltou dessa experiência gloriosa. Ao longo dos anos, faz muito tempo que eu conheço, eu sempre dou uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali, eu consigo ouvir um pouquinho dessa experiência, mas ele não fala quase nada a respeito dela. E muitas vezes isso me deixava triste, não só porque ele não falava tudo que eu queria ouvir, mas porque ele falava menos ainda em público para as pessoas ou no púlpito. Eu lembro de um dia que eu cheguei para ele e falei para ele o seguinte, falei: Francisco, se fosse eu que tivesse passado 7 dias no céu, já tinha escrito um livro. Ele olhou para mim e disse: é por isso que você nunca foi. Deus não revela essas coisas a fofoqueiro que nem você. Paulo chega ao ponto de dizer de uma experiência onde ele ouviu coisas que não é lícito ao homem referir. Ele diz: Luciano, o anjo, quando me levou, me explicou a razão de tanta confusão que muita gente faz. Ele diz: algumas coisas que você verá, o anjo me disse, são literais. Outras são simbólicas, porque não haveria como você entender se não te fosse mostrar de forma simbólica. E o anjo diz: haverá momentos em que você vai saber o que é literal e o que é simbólico, e haverá momentos que não. Então não fale, para não criar confusão. E quando a gente teve essa conversa, eu fiquei muito frustrado, porque na verdade, lá no fundo, o que eu estava pensando é que se fosse eu que tivesse a experiência e contasse para os outros, ia dar muita moral. Ia gerar muito respeito. De alguma forma, era isso que há muitos anos atrás eu estava pensando. Agora olha o que Paulo diz. Ele começa o capítulo 12, dizendo assim no versículo 2: conheço um homem em Cristo. A princípio parece que está falando de outra pessoa, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Até aqui você imagina que Paulo está falando de outro. Mas, no versículo 7 diz assim: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi dado um espinho na carne. Aqui ele acaba entregando o ouro. E ele mostra que o que ele estava fazendo é, na verdade, a mesma coisa que muita gente faz. Outro dia eu estava dando um seminário de finanças numa igreja. Eu estava com um livro de um outro pastor amigo, chamado Como Sair das Dívidas. E o rapaz estava vendendo e falou: pastor, é engraçado, como a maioria que compra esse livro diz que é para um amigo.
Ele diz, a maioria dá um jeito de dizer que não é para ele. Uma outra ocasião, a gente dando um seminário sobre família, disponibilizamos um material que publicamos pela nossa editora, a respeito de como vencer o adultério. A maioria também dizia, para um amigo. Muitas vezes, querido, a gente tem pessoas que estão fazendo isso para não expor um erro, e outros, como Paulo, que a princípio diz, eu não quero ter que ficar me gloriando. Mas olha o que ele diz no versículo 6. Ele diz, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nesto. Ele diz, até se eu fizer isso, que é o que ele faz depois, não serei nesto, porque direi a verdade. Mas olha a preocupação dele. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê, ou o que de mim ouve. Para que ninguém pense de mim mais do que aquilo que ele pode ver na minha vida ou ouvir a meu respeito. Em outras palavras, Paulo diz, eu não vou tentar transpirar uma espiritualidade que você perto de mim não vai enxergar na minha vida. Eu não vou tentar me mostrar para você um tipo de crente que se você conviver de perto não vai enxergar, não vai perceber. Ele diz, eu não quero tentar passar nenhuma imagem que vá além daquilo que você possa ver ou ouvir no convívio comigo. O apóstolo Paulo tinha uma decisão firme de andar em sinceridade diante de Deus. E uma das razões, eu creio, que o levava a escolher os seus discípulos, tem a ver com isso. Nós vivemos uma época em que todo mundo valoriza muito a leitura das biografias, especialmente de quem foi bem sucedido em determinada área. Eu particularmente gosto. A gente tem muito o que aprender, né, com as pessoas em relação a esse assunto. Mas muitas vezes eu ficava me perguntando, pastor Márcio, o que Paulo viu em Timóteo? Porque parece que ele tem que ficar dando corda em Timóteo o tempo todo. Ei, ninguém despreza a tua mocidade. Por que ele está falando com Timóteo? Se o problema fosse a igreja desprezá-lo porque é novo, Paulo tinha que dizer para a igreja, ei, vocês não desprezem ele. Mas ele está dizendo para Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Ele está dizendo, não aceite, não pense de si mesmo, que por causa da sua idade, você não vai ser respeitado. Ele está tentando tratar com Timóteo. Ele escreve, 1 Timóteo 4,14, diz, não seja negligente com o dom que é em ti, que te foi dado por profecia, imposição de mãos do presbitério, bota o dom para funcionar. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz, reaviva o dom, desperta esse dom, que você está deixando o dom morrer. Embora o caráter de Timóteo fosse algo fantástico, você percebe isso? Me parece que em termos de realizações, e mesmo na história, você não lê sobre muitas façanhas, ou feitos, ou conquistas extraordinárias de Timóteo. Mas Paulo elogia algo na vida de Timóteo, que deveria fazer a gente pensar mais a respeito. Em 1 Timóteo 1,5, e em 2 Timóteo 1,5, tanto na primeira como na segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 5, ele elogia a fé sem hipocrisia, sem fingimento de Timóteo. Eu creio que uma das primeiras coisas que ele viu em Timóteo, que diz, vou trazer esse camarada para andar comigo, foi porque ele viu uma forma de ser, de agir, de viver, muito honesta, e ele conseguiu colocar isso acima de outras habilidades. O que me faz entender que na vida cristã isso tem um valor, querido, maior do que o que muitos de nós temos mensurado. Quando eu olho esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, e vejo o erro de Moisés, o que me traz preocupação, querido, são as consequências que essa atitude de Moisés trouxe. Olha o que o apóstolo Paulo diz, vamos voltar lá em 2 Coríntios 3, versículo 14, 15 e 16. Ele diz, mas o sentido deles se embotaram. Ele está falando deles quem? Os israelitas. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Irmãos, além de todo o dano natural que cada um de nós pode ter por viver uma atitude de hipocrisia, além da perda espiritual com isso, além do fato de que haverá juízo, Jesus em Mateus 23, 27 e 28, ele diz, ai de vós, hipócritas. Esse ai de vós, ele está dizendo, vai ter consequência. A gente precisa pensar nas consequências que isso traz. Primeiro, quando estamos falando de gente em posição de liderança, seja um pastor, um líder de célula, pai sobre a sua família,
Algo que nós precisamos entender é que quando começamos a andar em fingimento, quando estamos nos apartando da verdade, nós estamos nos abrindo para uma influência espiritual. E, meu amigo, os espíritos de engano gostam de entrar por essa porta. Olha o que Paulo está dizendo. O mesmo véu permanece sobre eles. Ele não está dizendo que o mesmo pedaço de pano foi passando de geração em geração. Mas ele diz que a atitude de Moisés de pôr um véu, a atitude de engano, ela foi transferida para quem? Para os seus discípulos. E ele diz, até hoje, o mesmo véu está lá no coração deles. Ele está falando de algo espiritual, não está falando de algo natural. E ele está dizendo a razão pela qual eles têm essa dificuldade de entender quem é Jesus. É por causa dessa atitude de Moisés. Isso me traz temor ao coração. Até porque a Bíblia diz, tal qual o sacerdote, assim é o povo. Quando alguém numa posição de liderança começa a viver à base de fingimento, ele vai transferir um engano para aqueles que estão debaixo dele. Por outro lado, uma fé sem fingimento, que é o oposto disso, também se transmite de geração em geração. Eu creio que é em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 5, 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 5, Paulo diz assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. E diz, essa fé sem fingimento que você tem veio da sua mãe, que por sua vez recebeu da sua avó. Ele está dizendo, isso também vem sendo transferido. Uma das consequências, querido, que precisa trazer para mim e para você a advertência desse tipo de atitude, é como nós podemos afetar outros que estão debaixo da nossa autoridade. Mas o ponto principal, que talvez eu destacaria como a pior consequência, é que Paulo diz, todos nós com o rosto desvendado, no versículo 18, somos transformados. Então ele está dizendo que para ser transformado, não pode haver um véu no rosto. E se nós decidimos usar essa máscara de fingimento, Deus não pode operar em mim e você nenhuma transformação profunda. Eu fico chocado porque só no ministério pastoral eu estou há mais de 20 anos, mas eu sou filho de pastor. Eu cresci nesse meio, eu estou vendo há muito tempo, já vi muita água passar debaixo da ponte, estou observando esse negócio há muito tempo. A maioria de nós, quando se converte, passa por uma transformação escandalosa. Todo mundo percebe que você converteu. E muita coisa começa a mudar na vida do novo convertido. Mas à medida que o tempo passa, é como se a transformação fosse perdendo a intensidade. A gente ainda está crescendo, mas vai diminuindo. E muitas vezes eu ficava me perguntando por quê? Se o projeto de Deus é nos transformar de glória em glória, até que cheguemos à imagem do Senhor, a gente poderia seguir nesse ritmo. O que muda entre o começo da caminhada e a gente depois? Uma das coisas que eu percebo, não vou colocar isso como único fator, é que no início da conversão, a gente não faz questão de fingir nada para ninguém. A gente levanta em qualquer reunião e dá testemunho de como era torto, o que fazia de errado, de como vivia no pecado, o que Deus fez. Se você perceber, a maioria das pessoas, à medida que o tempo passa, ela já não gosta de falar tanto sobre o passado. É como se fosse uma preocupação, o que vão pensar de mim agora? Nós deixamos de ter a capacidade de abrir e rasgar o coração, de ser honesto a respeito de muita coisa. A gente começa a maquiar aqui e ali, porque a gente está preocupado demais com o que vão pensar da gente. E a transformação, querido, ela não pode acontecer, a menos que eu e você estejamos numa condição de reconhecer diante de Deus, diante das pessoas de forma honesta, como está de fato o nosso íntimo. Eu creio que a transformação só acontece com o rosto desvendado. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu enxergo isso como princípio, que Deus só age quando a gente reconhece as áreas problemáticas, e só naquela área que a gente reconhece. Isaías capítulo 6, fala que um anjo pega uma brasa do altar e toca na boca de Isaías. Outro dia um irmão me procurou e falou, pastor, será que o senhor já teve alguma revelação profunda desse texto? Eu falei, por quê? Foi porque eu queria uma resposta. Eu falei, qual resposta você quer? Ele falou, pastor,
qual o mistério do toque na boca? Por que na boca? Eu falei, meu querido, não tem mistério nenhum. É só você olhar a oração que o profeta fez. Ele diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se ele tivesse dito, sou um homem de olhos impuros, eu creio que eram 2 brasas nos olhos. Ou como diz no interior de São Paulo, onde me criei, no zóio. Outro dia estava conversando sobre isso com meus filhos, num momento do nosso culto doméstico, de que a brasa vinha onde reconhece, que se fosse nos olhos, talvez seriam 2. Eu não me lembro se foi meu filho ou minha filha. E diz, rapaz, tem uns que estão precisando de um banho de brasa, de muita brasa. A verdade, querido, é que Deus só pode agir naquela área que nós reconhecemos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, Jesus fala algo interessante. Se você for rápido de endereço, abra comigo lá, Marcos 2,15. E eu creio que é o mesmo princípio. Jesus está na casa de Levi, com seus discípulos. A Bíblia diz, e apareceram lá muitos publicanos, pecadores. A Bíblia diz, estes eram em grande número e o seguiam. O versículo 16 fala que os escribas dos fariseus, vendo ele comer na companhia dos pecadores, começaram a metralhá-lo. No versículo 17, a Bíblia diz assim, tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Quando Jesus fala dos doentes, nessa alegoria que ele faz, ele interpreta isso como sendo os pecadores. Quando ele fala de si como médico, ele está falando dele como Salvador. E quando ele diz não vim chamar justos, então ele está falando daqueles sãos. Mas a verdade é que não existe ninguém realmente são, se você olhar do ponto de vista como justo. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Do ponto de vista de Deus, não poderia ter ninguém que pudesse se chamar de são. Mas Jesus diz, eu não vou tocar o são, só o doente. Ele não está dizendo que o são é são de verdade ou justo de verdade, porque ninguém pode ser justificado, a não ser por meio dele, que é o médico, o Salvador. Mas ele está dizendo, quem se acha são, mesmo não sendo, eu não posso fazer nada por ele. É por isso que a mensagem do Evangelho, antes de mais nada, que ele deu uma mensagem de arrependimento. Hoje em dia a gente só prega fé, mas Jesus dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. A fé vem acompanhando o arrependimento. Jesus mandou que se pregasse o arrependimento e a fé nele. O livro de Hebreus fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, e antes de colocar a fé em Deus, põe o arrependimento. A mensagem era arrependa, reconheça a sua condição de doente, para que o médico se revele a você. Agora, à medida que o tempo passa e nós começamos a encobrir determinadas áreas, ele não pode mais tocar aquelas áreas. E quando nós caminhamos colocando um véu sobre o rosto, nós impedimos o que nessa manhã ensinamos sobre o poder interior, de realmente ser eficaz na nossa transformação. Eu acredito de coração que nós precisamos viver uma verdadeira reforma a respeito da maneira como temos praticado ou exercitado o nosso cristianismo. Eu não vim aqui te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Eu posso contar histórias que vão te fazer rir e chorar a respeito de dissimulação na minha própria vida. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu fiquei tão empolgado, comprei uma Bíblia enorme. A maior Bíblia que eu achei, porque eu queria mostrar para todo mundo que era crente, mas era uma Bíblia novinha. E eu lembro que nos primeiros dias que eu cheguei na igreja, e o pastor mandava abrir a Bíblia, olhar para a Bíblia dos irmãos do lado, tudo pintado, grifado, a minha zerada. Eu fiquei pensando, eles vão achar que eu não leio a Bíblia. O que era verdade. Porque foi depois disso que eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu queria que eles achassem que eu lia a Bíblia antes de eu estar lendo a Bíblia. Então, eu fui para casa matutando e pensei, qual é o livro da Bíblia que mais abre na igreja? Pensei, o livro de Salmos. Aí pensei, vou dar um trato lá em Salmos para fazer uma média. Aquela época, a gente nem... Não vou dizer que não tinha, mas não se usava uma marca-texto. Era um lapisinho amarelo. Peguei um lápis amarelo, dos muitos que meu pai tinha, que ele usava para estudar a Bíblia. E sentei, provavelmente na frente da televisão.
porque eu nem pensei o que eu estava fazendo. Falei, vou pintar alguns salmos aqui de amarelo. Irmão, eu estava tão distraído sem perceber o que eu fazia, que quando eu dei conta, eu estava terminando o Salmo 150. Eu pintei todos os 150 salmos de amarelo. Quando mandava abrir a Bíblia, tinha vergonha, porque parecia uma lista telefônica, as páginas amarelas. Eu posso contar isso, é melhor contar as que te faz rir do que as que te faz chorar. Eu não vim aqui julgar você, querido. Todos nós estamos diante desse desafio de aprender a viver em honestidade e transparência. É por isso que nós não podemos nos relacionar, querido, com a igreja, tentando viver só de culto. Eu acredito que cada crente tem que estar inserido numa célula. Eu acredito que nós temos que nos relacionar com pessoas que vão nos conhecer melhor. E, querido, é só pelo relacionamento que as coisas realmente começam a aparecer. Minha esposa, quando era solteira, ouviu o pastor uma vez dizer num acampamento jovem: quer saber quem são os jovens, vocês estão interessados, moço? Vamos ver eles jogar futebol. Aí vocês vão saber quem que tem paciência, quem que não tem. E minha esposa, junto com as outras, vamos olhar lá a turma da igreja, quem é quem. O pastor foi o primeiro a perder a paciência com todo mundo. Esse é o que está ligado a todos nós. Agora, nós precisamos, querido, nos expor aos relacionamentos. Paulo diz, até importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. E eu não creio, querido, só no relacionamento, do convívio. Eu creio que nós precisamos nos sujeitar a pastoreamento. Nós precisamos de discipulado. Nós precisamos ter pessoas para quem podemos abrir o coração. O pastor tem uma frase, não é dele, mas ele não sabe de quem é. Então eu jogo sempre para ele. Pastor Abe Uber diz assim: quem confessa tentação, não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Querido, é importante que a gente tenha transparência. Eu aprendi algo, graças a Deus, antes de entrar no meu casamento. Sempre que a Bíblia fala, querido, da glória se manifestando, alguns fatores estão relacionados com as manifestações da glória. Unidade é uma coisa que aparece muito na Bíblia, mas eu creio que transparência é outra. Quando Deus dá instruções a Moisés a respeito de como construir a tampa da arca, o propiciatório, e era o lugar onde Deus diz para Moisés: ali virei a ti e falarei contigo. Eu não sei se o que Davi afirma, que Deus está entronizado entre os querubins nos Salmos, é algo de uma visão que ele teve dos céus, ou se era um entendimento a partir da arca, porque era entre os querubins da tampa do propiciatório que Deus se manifestava. E aí Deus diz para Moisés: cuida de fazer exatamente segundo o modelo que eu te mostrei no monte. Existe muita tipologia por trás disso. Hebreus 10:1 diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas a sombra de bens vindouros. A primeira coisa que Deus diz para Moisés: os dois querubins no tampo da arca, eles têm que ser de uma só peça de ouro batido. Eu creio que isso fala de unidade. Mas ele diz, um vai estar de frente para o outro. Eu acredito que o ambiente onde a glória de Deus se manifesta é um ambiente onde a gente consegue encarar os demais adoradores com liberdade. Eu lembro que antes de casar eu falei para minha esposa: nós vamos ser que nesses dois querubins da arca, olho no olho, transparência completa. Eu falei: nunca vai existir nada da minha vida que você não saiba. Eu falei para ela: eu não quero jamais, com medo de talvez ferir o seu coração, estar sendo tentado para uma outra pessoa entrar no relacionamento e eu não ter a liberdade de pedir socorro a você, que é quem mais deve me proteger. E eu quero manter a mesma linha aberta para que a gente cubra e proteja uns aos outros. As asas estendidas, que ele fala de proteção, nós temos que cuidar uns dos outros, mas isso só pode acontecer num ambiente de transparência. E nós precisamos manter essa linha aberta. Eu vejo muita gente que por medo, eu vou machucar o coração do outro se eu falar que estou em luta. E porque não quer confessar uma tentação, no fim vai ter que confessar é pecado. Porque não quer confessar fraqueza, vai confessar é fracasso. O ambiente, querido, onde a glória de Deus se manifesta, é um ambiente onde nós andamos em transparência. Eu não estou dizendo que você vai sair para a rua ou gritar no culto para todo mundo o que você fez. Obviamente a gente tem que lidar com sabedoria com isso. Mas eu louvo a Deus, querido, porque além do meu casamento, onde eu mais pratico isso, além de amigos próximos, com quem eu sou absurdamente transparente e tenho esse pacto com eles, eu tenho um pastor e discipulador, para quem eu abro tudo do meu coração. E desde que eu comecei a praticar esse princípio, eu percebi a transformação se intensificando. Porque não importa o quanto eu e você já fomos mudados, ainda tem mais glória, ainda tem mais da imagem de Jesus para se manifestar na minha e na sua vida. E nós precisamos disso. Eu não creio que nenhum de nós foi chamado para viver
o evangelho sozinho. No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, ele fala algo muito forte. Eu sei que toda vez que nós pecamos, 1 de João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você quer perdão, você vai a Deus. Mas em Tiago 5,16 a Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Tem crente, querido, que confessa a Deus, é perdoado, mas depois ele vai confessar de novo, e de novo, e de novo, porque ele vive pecando naquela área e não consegue ter vitória, e vive de confissão. Mas eu creio que quando nós abrimos isso para os outros, pode haver cura, porque a transformação, querido, só se manifesta onde a gente é honesto a respeito daquelas áreas em que precisamos do trato de Deus. Eu fico me perguntando, e eu já quero aqui concluir, o que conta para Deus, querido, é de fato o coração. Ele disse para Samuel, quando ele foi ungir Davi, Deus diz: ei, o homem olha o exterior, Deus diz: eu vejo o coração. Então, não adianta a gente fingir, porque Deus já sabe tudo. Faz muito tempo que eu mudei minha forma de orar, eu sou muito honesto com Deus. Porque quer eu admita algumas coisas ou não, Ele já sabe. Mas no livro de Joel, Deus tem uma afirmação muito forte ligada ao contexto de avivamento, de visitação, do mover de Deus. Porque o que nós estamos falando, querido, é uma chave para desatar a ação do Espírito Santo no nosso íntimo. Em Joel 2,13, eu acredito, Deus diz assim: rasgai o coração e não as vossas vestes. O que era essa coisa de rasgar as vestes? Você vai ver muito na Bíblia. A pessoa às vezes vinha a público, um rei de Israel faz isso com as roupas reais, mas de repente diante de todo mundo ele rasga as vestes para mostrar como que ele está vestido por baixo. Veste de luto. É uma forma de chegar diante de todo mundo e dizer: vocês acham que eu estou bem, numa boa, em festa, mas na verdade eu estou assim. Era essa atitude. Deus está dizendo: o que eu quero é que vocês rasguem não a veste, o que eu quero é que vocês rasguem o coração, para mostrar como a coisa realmente está dentro. Agora, rasgar o coração, que ele não é para Deus, ele já é onisciente, ele sabe como está o coração. Rasgar o coração é para os outros, é quando a gente decide parar de fingir. E isso é um caminho para que haja visitação de Deus. Em 2 Coríntios 12, no versículo 9 e 10, Paulo diz que enquanto orava, Deus disse com ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não quer dizer que se eu ando na fraqueza, o poder de Deus está lá, mas quando eu admito e reconheço fraqueza, o poder de Deus pode agir. Você pode dizer amém? Eu quero terminar com uma frase de Thomas Watson. Ele diz: é bom desmascarar os nossos pecados, para que eles não nos desmascarem. Eu repito, querido, eu não vim aqui tentando trazer peso para o seu coração. Eu creio que olhando minha própria vida, minha história, minha experiência, mesmo como pregador, como homem de Deus, em momento nenhum eu vou dizer para ninguém que se reconheça com um véu no rosto que eu não consigo entender você. Mas eu creio que é um grito do coração de Deus, ansiando que a sua igreja pare de brincar de evangelho e viva de verdade. A gente fala de uma transformação que a gente experimenta só até um ponto, e ela não precisa parar, ela não precisa ser interrompida na minha e na sua vida. Às vezes é desconfortável, querido. Eu, em alguns momentos, eu não sinto tanta vergonha de ver um erro em mim como eu sinto na hora de contar. Um dia desse o Espírito Santo me perguntou: por que você orava tanto no início do seu ministério e já não ora tanto agora? Eu falei: Deus, eu era solteiro, não pastoreava uma igreja. Eu agora, além de uma igreja, as outras que a gente planta, os pastores que cuidam, do ministério que cresceu, eu tenho mulher, eu tenho filhos. Eu não tenho tempo para ficar trancado lá no quarto como antes. Deus disse: seu problema não é tempo. Deus me disse: seu problema
é orgulho, é autossuficiência. Porque lá no início você tinha a sensação, eu não sei fazer isso direito. Então você jejuava e orava muito mais, dizendo: Deus, eu preciso de você, porque eu não posso ir lá sozinho. À medida que o tempo passou, você começou a achar que você já sabia fazer muito bem. Então você já não precisava tanto de mim. Não foi um tapa na cara, mas difícil foi admitir isso para os outros. Difícil é cada vez que o Espírito Santo diz: ei, abre o jogo, rasga isso. Eu digo: Deus, todo mundo precisa saber disso, não pode ficar só entre nós. A dificuldade é que ele não é entre a gente e Deus. É quando a gente está sendo confrontado de alguma forma e a gente está preocupado demais com o que os outros vão pensar de nós. Eu quero te encorajar, querido, arrancar todo o véu, toda a máscara do rosto. Não quero que você faça nada correndo para qualquer pessoa. Eu acredito em questões éticas. Há determinadas questões que, salvo dentro do casamento, um homem não deveria falar com uma mulher, nem uma mulher com um homem. Eu creio que há pessoas capacitadas em Deus que podem nos ajudar. Mas eu creio que nós precisamos tomar uma decisão. Uma decisão de dizer: eu vou andar em honestidade. Eu vou viver em transparência. Eu vou ser pastoreado, eu vou permitir ser cuidado. Eu vou ser honesto a respeito daquelas coisas que tem que ser tratadas na minha vida. Queridos, os pais têm uma dificuldade enorme com os filhos. Muitas vezes brigam, discutem na frente dos filhos. Depois vão consertar as coisas sozinhos no quarto na hora do avivamento. E os filhos não sabem que houve conserto. É muito importante que diante dos mesmos filhos de quem você errou, você seja honesto. E diz: a forma como o papai ou a mamãe agiu não condiz com o fruto do Espírito, não condiz com o caráter de Cristo. Eu me arrependi, eu pedi perdão não só para ele ou para ela, eu preciso pedir perdão para vocês. Eu tenho ouvido alguns líderes dizer: se você expõe fraqueza, você perde sua autoridade. Irmão, eu acredito que é o contrário. Toda pessoa que vive escondendo fraqueza, no reino espiritual já tem sua autoridade comprometida há muito tempo. Vamos orar. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível, na minha limitação, transbordar aquilo que o Senhor tem nos orientado a compartilhar como um princípio para que possamos viver a operação do poder interior. Nós queremos transformação. Nós queremos nos tornar semelhantes a Jesus, conformes à imagem de Jesus, cada vez mais a cada dia. No entanto, nós reconhecemos que há tanto dessa atitude de Moisés em nós. Mas nós queremos chegar ao ponto de, como Paulo, poder dizer: nós não somos como Moisés. Não nessa área. E todas as outras onde ele demonstrou grande virtude, nós queremos imitá-lo, mas não nessa área. Nós queremos, Senhor, nos arrepender diante de Ti, por tanto fingimento, por tanta hipocrisia. Nós queremos nos arrepender diante de Ti. E queremos tomar uma postura de não mais nos apartarmos da verdade do Evangelho. Até porque não há nada oculto que não virá à luz. Nós queremos aprender a rasgar o coração e atrair dessa forma o grande mover do Teu Espírito que está por vir. E nós precisamos muito da Tua ajuda, da Tua graça, Espírito Santo da verdade. Nós precisamos de um toque mais intenso e profundo, e nós queremos nos abrir a isso, ao reconhecer a nossa limitação, a nossa incapacidade de muitas vezes tirar o véu, a máscara do rosto. Nós queremos aprender a andar não só em honestidade e transparência, para mostrar a realidade do nosso interior, mas para que essa realidade seja mudada, para que ela seja transformada.
Ajuda-nos, Senhor. Fala com Deus agora. Aí mesmo no seu lugar, da sua forma, da sua maneira, com as suas palavras. E eu quero te desafiar a não só uma atitude de arrependimento, mas uma postura de dizer: Deus, eu quero andar em sinceridade e transparência. Fala com Deus e deixa Ele falar com você. Em nome de Jesus. Uma das marcas mais impressionantes que nós encontramos em qualquer avivamento da história é confissão de pecados. Porque para que o Espírito se mova de maneira intensa, ele precisa encontrar esse ambiente de transparência, de sinceridade. Eu sei que eu estou aplicando de forma muito genérica um assunto que pode ser muito extenso e delicado na forma de lidar, mas eu sei que o Espírito Santo está aplicando isso no seu coração de forma bem personalizada. Você sabe exatamente a respeito do que Deus está falando hoje. Eu quero te desafiar, tome essa postura diante de Deus. Se livre dessa carga de tentar viver só transparecendo ser aquilo que você não é. E rasga o coração e não as vestes. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós. Não apenas trazendo a convicção da importância de não nos apartarmos da verdade do Evangelho com dissimulação, mas levando no Senhor a essa postura de decidir espremer todo o engano da nossa vida, a postura de decidir andar em honestidade e transparência, de nos permitirmos ser ajudados através de relacionamentos saudáveis, de cuidado, de pastoreamento efetivo. Desata algo nos nossos corações. Nós queremos, Senhor, todo poder e unção da qual falamos e experimentamos esses dias, mas não em detrimento do poder interior. E não queremos impedir essa manifestação sem usarmos essa chave tão importante da transparência. Queremos um rosto desvendado. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, vamos nos colocar em pé. Queria que você desse a mão ao irmão que está ao seu lado, pelos corredores também. Há uma oração que queremos fazer agora que diz: como tu queres, Senhor, sou teu. Quebra e transforma, até que enfim, tua vontade. E a vontade de Deus é uma só, é Jesus. Só que nós vamos cantar hoje, até que enfim, tua imagem se veja em mim. Palavra cristão não significa aqueles que são parecidos com Cristo. É aqueles que têm a vida de Jesus. Esse quadro que aparece, o artista descreve tão bem. Olhar no espelho. Do lado de fora, somos assim.
Mas o mais importante é como o Senhor nos vê. Como o Senhor nos vê. E nós nos vemos também. Nós vamos cantar esta verdade. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra, 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 arranca, tira, desfaz, até que enfim, tua imagem, a imagem do Senhor. Ao ponto de Paulo poder afirmar isto, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver, que vive na carne, vive na fé, pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A imagem do Senhor. Jesus não veio para ensinar uma religião, Ele veio para refazer. Aquele que está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, a imagem velha, a casca velha, já se foi. Eis que tudo se fez novo. Levante a mão do seu irmão e juntos vamos orar. Coloque a música, a letra, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua imagem se veja em mim. Se veja em mim. Como tu queres, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até que enfim Tua imagem a imagem se veja em mim. veja em mim. Com todo o coração cantemos. Como tu queres, Senhor, sou teu. Sim, Senhor. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua imagem se veja em mim. Põe suas duas mãos no coração e cante. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu nos compraste, Senhor. Tu nos compraste. Vaso sou eu. Quebra e transforma até que enfim Tua imagem se veja. tua imagem Se veja em mim. se veja em mim. Continue proclamando, orando. Como tu queres, Senhor, Tu és. eu sou teu. Tu és oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma. Até que enfim tua imagem se veja em mim. Só as mulheres
cantando, só as irmãs. Sim, Senhor. Que cada irmã, Senhor, cada Senhor, traz. Sim. Sim, Senhor. Os homens proclamando: como tu queres, sim, Senhor. Senhor, sou teu, tu és oleiro, Sim, Senhor. vaso sou eu, quebra e transforma até que enfim tua imagem se veja em Todos juntos, a nossa oração. como Sim, tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, vaso sou eu, quebra e transforma até que enfim tua imagem se veja em mim. E todos nós, não alguns, não poucos, nem muitos, mas todos. E todos nós, fale comigo, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Coloque suas mãos no coração. Há um momento quando nós tomamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Há um momento quando somos salvos. E a palavra diz que nesse exato momento há uma mudança tão forte na nossa vida, que nós nascemos de novo, passamos a ser uma nova criatura, passamos a ter a vida dele na nossa própria vida. E cada dia, vamos sendo transformados de glória em glória, não de derrota em derrota, mas de glória em glória, a imagem do Senhor. Quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não tomou essa decisão, não entregou sua vida a Jesus, não o tomou como seu Senhor e Salvador. Quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele e foi para uma terra distante, tem vivido como filho pródigo entre porcos, tendo cheiro de porco, comendo comida de porcos, mas debaixo de toda essa sujeira existe a vida do Senhor, a vida do Filho, e Ele tem saudade dessa imagem. Queremos orar agora. Feche seus olhos, com a mão sobre o seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Deus, eu estou aqui, eu te quero, eu reconheço que sou um pecador, eu estou perdido, eu não posso viver assim. Eu quero a tua imagem na minha vida. Eu abro o meu coração, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andava com o Senhor, mas me afastei,
agora eu volto, buscando a reconciliação, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Todos nós estamos orando e orando por você. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se desviou, esta é a hora da sua volta. Eu quero orar agora, você não vai repetir essa oração. Quero orar por você, que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, para que eu ore por você. Eu peço que sem constrangimento algum, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver sua mão erguida e quero orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, aquele moço de blusa xadrez, aquele outro lá na segunda galeria, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero vê-la, aquela jovem, aquela lá atrás. Esta é a hora de Deus para você. Não tenha nenhum constrangimento. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Eu vou pedir algo agora. Todos vocês que levantaram as mãos, eu quero pedir que vocês saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente, enquanto vamos estar cantando essa mesma verdade: como tu queres, Senhor, sou teu. Venha, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, deixe seu lugar e venha até aqui. Você que já é crente, você que já está salvo, você que está bem com Deus, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte como está a sua vida com Deus, pergunte como está. Tudo pode ser novo, tudo pode ser diferente. É a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esta é a hora de Deus para o seu coração. Vem, 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 vem. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. Vem, 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 vem. É o momento dos céus para a sua vida. Vem, vem. Quebra e transforma. Vem, Jesus, até Jesus. que enfim tua imagem quebra e transforma até que enfim tua imagem se veja em mim. Quebra e transforma até que enfim tua imagem se veja em mim. Você que continua aí no seu lugar, mas sabe que seu lugar não é aqui, mas é aqui. Não é onde você está, é aqui. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus para o seu coração. Mais vidas estão chegando. Queria pedir meus pastores para se aproximarem, para imporem as mãos sobre essas vidas. E você que está aí na sua casa, esse é o momento dos céus para você também. Ninguém pode fazer essa decisão por você. É o momento de você abrir o seu coração também. Ele vai entrar na sua vida. Tudo será novo. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue agora. Queremos orar por você, abençoar a sua vida, para que o novo de Deus seja realidade na sua história. Mais corações estão se aproximando. Vocês estão ajoelhados aqui, podem ficar em pé, todos vocês. Cheguem aqui bem próximo de mim, podem chegar.
podem chegar aqui bem perto. Toda a igreja estenda as mãos agora. Pai, essas vidas, ó Deus, se colocam diante do Senhor, tendo ouvido, ó Deus, a tua voz, aqui se prostraram diante do Senhor, confessando Jesus como Senhor em suas vidas. Desligamos delas, na autoridade do nome de Jesus, todo o poder das trevas, ligamos cada uma delas com a tua vida, para que a partir de agora possam viver como filhos e filhas amadas e queridas do Senhor, em teu precioso nome. Amém. Jesus, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora.